Muito boa noite e bem-vindos a mais uma noite desta semana, onde vamos abordar mais um tema relacionado com as famílias. E hoje nós vamos falar dos segredos para relacionamentos familiares resilientes e resilientes a tempestades. Como é que as famílias podem ultrapassar as crises e as tempestades da vida. E vou começar com uma estatística portuguesa que aconteceu aqui no nosso país após a pandemia, em 2020, portanto ainda em pleno problema pandémico. A taxa de divórcios disparou e até deu origem a uma notícia falsa. Em 2020 a estatística era, por cada 100 casamentos, 91,5 terminavam em divórcio. Ou seja, estávamos muito próximo dos 100% de divórcios, o que originou uma notícia falsa. E a notícia falsa foi que em Portugal a taxa de divórcios era de 94%. Não estava longe da verdade em 2020, mas já estava longe da verdade em 2021, onde a taxa foi de 51,9%, e em 2022 a taxa foi de 50%. Ou seja, metade dos casamentos registados em 2022 terminaram em divórcio. As nossas vidas têm passado muitas vezes por situações significativas. Esta coisa também não passa. Vamos lá ver se ela hoje nos colabora connosco e nos ajuda. Agora passa. Ou seja, nestas últimas crises, nós temos visto na sociedade o aumento das estatísticas do divórcio. Também temos visto um aumento da violência doméstica. E isto acontece porque a situação que nós vivenciamos na sociedade é uma situação de desgaste das pessoas, de desgaste familiar também e de grande polarização. E essa polarização que se vive na sociedade é transportada também para a vida familiar. E isso provoca elementos de tensão. Logo a seguir à pandemia, nós percebemos que entramos numa situação de conflitualidade com a invasão da Ucrânia, mais recentemente com a guerra entre Israel e o Hamas. Percebemos que a nossa vida também sofreu um abanão financeiro devido ao aumento das taxas de juros, sobretudo nas rendas, e quem tem que pagar os empréstimos bancários. E, portanto, todas estas situações, como nós vamos ver, vão se refletir depois na vivência familiar. Quando Jesus Cristo, e nós conhecemos essa passagem de Mateus 24, quando Jesus Cristo falou dos sinais que afetariam a vida das pessoas, em Mateus 24, nos versículos 12 e 13, Jesus mencionou dois elementos. Por se multiplicar a iniquidade, e a palavra que aqui está por iniquidade é a palavra anomia, que vem de anomos, ou seja, por as pessoas viverem sem lei, por as pessoas viverem sem regras, um bocadinho mais ou menos como aquilo que acontecia no tempo dos juízes, ou seja, por as pessoas estabelecerem as suas próprias regras, e eu recordo-vos que nós estamos a viver no período pós-cristão. O período pelo qual nós vivemos hoje em dia é o pós-moderno, ou, noutras palavras, o pós-cristão. Isto é, na sociedade as pessoas não querem saber de regras. Elas acham que podem viver sem grandes regras, só com as suas próprias regras. E, portanto, Jesus disse isso: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E isto, é claro, afeta também as famílias. Muitas vezes as famílias têm as suas próprias regras. E é verdade, as famílias têm que ter as suas próprias regras, a sua própria vivência familiar. Porém, têm que estar conscientes que essa própria vivência familiar
não pode ser, como Jesus mencionou, anomos, não pode ser sem a presença dos princípios elementares de Deus. Senão vai acontecer o que Jesus Cristo profetizou: o amor de muitos esfriará. E vão acontecer as separações, vão acontecer os divórcios. E em segundo lugar, Jesus dizia: aquele, porém, que perseverar até ao fim, esse será salvo. É engraçado, eu saliento aqui estas duas palavras. A palavra perseverar vem do grego upomone. E o grego upomone, este verbo upomone, é composto de duas partes. Ele constrói-se. Ele não aparece assim sem mais nem menos. Ele constrói-se com uma particularzinha, que é a partícula upo, que significa sob, e a partícula meno, o verbo meno, que significa permanecer. Permanecer sob. Permanecer debaixo. Por outras palavras, resistir. É a palavra grega para a qual sai hoje em dia a palavra resiliência. Upomone. Aquele que permanecer debaixo. Aquele que permanecer sob pressão. Aquele que conseguir aguentar a pressão, Jesus Cristo dizia, será salvo. E o verbo sozo, que é o verbo para salvação, eu recordo-vos que é também o mesmo verbo para curar. Ou seja, as pessoas que conseguem, ou as famílias que conseguem permanecer sob tensão, permanecer sob pressão, aguentar a pressão, serão curadas. Serão restabelecidas. Agora é preciso saber quais são as características destas famílias que vão permanecer. Ora bem, a primeira coisa é sabermos expressar as emoções. Os casais que são capazes de exprimir as suas emoções e as famílias que são capazes de exprimir as suas emoções vão ser aquelas que vão ser capazes de resistir. E porquê? Nós temos um problema, sobretudo na Europa. Somos demasiado racionais. E a nossa racionalidade muitas vezes impede-nos de exprimirmos adequadamente as nossas emoções. E se nós não soubermos exprimir de forma adequada as nossas emoções, o outro pode não perceber o que é que se passa completamente comigo. E aí começa um desfazamento entre um sofrimento intenso e a percepção de que o outro não liga, não está aí. Mas o problema, se nós formos a montante dele, pode ser que nas nossas famílias não nos deram espaço, não nos deram capacidade, não nos deixaram exprimir as nossas emoções. Antigamente dizia-se aos rapazes, começavam a chorar por tudo e por nada, não chores, um homem não chora. E o desgraçado aprendia assim e reprimia as suas emoções. Reprimia as suas emoções. Quando qualquer coisa, ele punha ali um travão. Ora, isso é justamente um handicap para mais tarde nós podermos falar daquilo que não vai tão bem. E quando nós falamos com a pessoa que está ao nosso lado sobre as nossas emoções, quando nós o sabemos fazer, normalmente nós fazemos da maneira errada. Os casais normalmente exprimem as suas emoções de uma maneira negativa. Tu nunca estás atento àquilo que eu digo. Ou tu nunca estás atento às minhas necessidades. Mas se calhar não as exprimiu bem. Porque a pessoa deve exprimi-las na primeira pessoa do singular. Eu sinto que, por vezes, estou só nas coisas com que lido. É diferente. Eu não estou a acusar o outro. Eu estou a dizer que é a maneira como eu sinto. Eu sinto que estou só. Ou eu sinto-me triste porque hoje aconteceu isto, aconteceu aquilo outro. E quando nós exprimimos as nossas emoções na primeira pessoa do singular, isso desperta na parte do outro, a menos que a pessoa seja completamente vazia de sentimentos, desperta na parte do outro a empatia. E é na medida em que nós sabemos exprimir as nossas emoções que a empatia gera depois a confiança. Ora, este aprender a falar das emoções é um elemento fundamental nas situações de crise, porque todas as famílias passam por crises. Se nós ensinarmos aos nossos filhos a exprimirem as suas emoções, e se nós as soubermos ouvir, e se nós como casal soubermos exprimir as nossas emoções e
percebermos o que é que o outro está a passar, pode encontrar em mim, ou pode encontrar no seu cônjuge, o refúgio, a segurança, a proteção e o ouvido atento que ele necessita. Porque todos nós, quando passamos por situações de crise, temos medo. Às vezes não o conseguimos exprimir. E reprimimos esse medo, reprimimos essa angústia. E isso pode ser devastador. O segundo elemento para famílias que conseguem ultrapassar as crises é manter a calma em situações desafiadoras. Todos vocês conhecem o Salmo 119 e o versículo 165. Eu acho que todos vocês conhecem. O Salmo 119 e o versículo 165 é bastante conhecido de todos nós. E ele diz assim: grande paz têm os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Ou muita paz têm os que amam a tua lei. Manter a calma em situações desafiadoras. Ora, quando as famílias conseguem passar por crises, são aquelas que conseguem assumir a responsabilidade pelas tensões pelas quais elas passam. Vamos ver aqui um teste simples. Uma mãe ou um pai está a repreender um filho, ou uma filha está a repreendê-lo, e tocam à campainha. Interromperam-lhe a repreensão. Mas ele vai ver quem é. É um amigo, é um irmão da igreja, ou é um familiar. Ele vai ter que abrir a porta, o pai ou a mãe. Com que cara é que vocês acham que ele vai abrir a porta? Olá! Bom dia! Imediatamente ele passou de uma situação, mudou imediatamente o chip, passou de uma situação de grande repreensão e de grande tensão para uma situação mais como se nada tivesse acontecido. Ora, nós somos capazes de fazer isso. A prova é que nós somos capazes de fazer isso. E se nós somos capazes de fazer isso com estranhos, a mesma coisa aconteceria se de repente tocasse o telemóvel. E a pessoa atendesse o telemóvel, claro que não iria usar o tom de voz que estaria a utilizar com o seu filho ou com a sua filha, ou quem sabe com o seu cônjuge, para atender aquele telemóvel. Se nós somos capazes de fazer isto com estranhos, com terceiras pessoas, também deveríamos ser capazes de mudar o chip com os nossos familiares, com aqueles que estão connosco. As tensões familiares, elas existem, mas às vezes nós precisamos de uma password de segurança, porque muito facilmente nós, muitas vezes, ultrapassamos determinados limites. Sabemos que não devemos ultrapassar. Porque há limites, mesmo num relacionamento mais próximo e mais íntimo, que não podem ser ultrapassados. Seja verbalmente, seja por outros gestos. E isso é importante. E precisamos de passwords. Havia um casal que tinha uma password que terminava todas as discussões. Todas as discussões terminavam quando um deles dizia a password. E a password era muito simples. É verdade, tens toda a razão, mas eu amo-te. Terminava a discussão. Voltava a recomeçar noutra circunstância, mas já com o fogo mais extinto. E se os irmãos repararem, não sei se vocês têm animais de estimação. Eu tenho animais de estimação. Já tive cães, agora tenho gatos. E o comportamento dos animais de estimação depende muito do nosso comportamento. Sabem? Eles conseguem perceber quais são as nossas manias que eles podem aproveitar para não fazer aquilo que nós queremos que eles façam. E se nós tivermos um outro tipo de comportamento, eles já não fazem aquilo que eles fariam se nós mantivermos o comportamento que lhes dá a possibilidade. E, portanto, tem que haver uma autorregulação. E é essa autorregulação nas situações que são desafiadoras que permite às famílias gerarem a confiança. E isso é extremamente importante.
terceiro elemento também importante em situações de crise é o vínculo íntimo. O stress pode provocar duas coisas nas pessoas. Pode inibi-las na sua libido, na sua maneira de viver a sua sexualidade, ou pode até, em alguns casos, potenciar o exercício da sexualidade. Mas imaginem que num a coisa funciona e no outro ela não funciona. E isso pode levar a uma tensão enorme. Foi o que aconteceu, por exemplo, no período da pandemia. Houve pessoas que estavam em risco de perder os seus empregos. As pessoas não sabiam se elas iriam conseguir ter dinheiro para aguentar aquela pressão, ou se os Estados conseguiam. Passaram a conviver mais tempo em casa. Ora, um era capaz de reagir de uma determinada maneira sob stress, enquanto o outro não tinha essa capacidade. E quando se tratava de um relacionamento íntimo, de um relacionamento sexual, um estava predisposto, o outro não estava. Conclusão do que estava predisposto, já não me ama. Ela ou ele já não me ama. E não era verdade. E o outro, às vezes, por ser incapaz de dizer aquilo que se passava, ou ter até uma atitude diferente, fez acreditar naquele que ele já não o amava. É por isso que 91,5% dos casais em 2020, estou a falar em Portugal, divorciaram-se. Porque as pessoas não foram capazes de, no seu vínculo íntimo, dizerem ao outro: olha, eu neste momento não estou predisposto ou não estou capaz de assumir este tipo de relacionamento, mas eu amo-te, eu gosto de ti. Simplesmente neste momento não consigo. Não sou capaz. E bastaria este tipo de atitude para suavizar as circunstâncias, porque uma outra pessoa sentia-se rejeitada e acabava por concluir da maneira errada. E muitas vezes é isso que nos acontece, irmãos, porque nós não temos a capacidade ou a habilidade de mencionar: eu amo-te. Mesmo quando há um desacordo entre casais, pode não estar em causa a questão do amor. Pode estar em causa uma diferença de opiniões. E há que saber dividir as águas. Este é um outro elemento tremendo. A segurança financeira. É por isso que nós na nossa igreja temos uma coisa que se chama mordomia, sabem? A mordomia não é o departamento pelo qual eu tenho que entregar dinheiro na igreja. Não. A mordomia é o departamento que me ensina a gerir a minha vida. E para cada casal, eu digo isto sempre que faço a preparação para o casamento. Vocês sabem qual é a regra pela qual os casais podem passar por situações dramáticas e drásticas, a regra no aspecto financeiro que lhes permite ter alguma tranquilidade. Quantos meses de reserva financeira, de salário financeiro, devem eles ter disponível? Eu não estou a falar de anos, estou a falar de meses. Quantos meses? 2, 3, 6, 10... Quantos meses serão? Alguém já disse, são 6 meses. 6 meses de reserva financeira. São 6 meses. O que acontece é que muitos casais, muitas vezes, não fazem isso adequadamente. Ou seja, muitas vezes têm este problema. Como nós costumamos dizer, chapa ganha, chapa gasta. Mas nós temos necessidade de reservas económicas. Temos necessidade de saber como poupar. E o poupar é uma necessidade que tem a ver com a mentalidade, sabem? Porque se vocês repararem bem, nós muitas vezes gastamos muito dinheiro mal gasto. Por causa de uma coisa que se chama publicidade. Sabem o que é publicidade? É o ato de fazer nascer em mim uma necessidade que eu não tinha. É isso. E eles, através de umas cores bem feitas, de uma imagem atrativa, eles vão dizer: tu precisas deste telemóvel, ou tu precisas deste vestido, ou tu precisas deste carro, ou tu precisas, realmente tu precisas, tu sem isto não consegues viver. Isto é publicidade.
E a questão da mentalidade é nós estabelecermos a prioridade nas nossas vidas. Prioridades. O que é mais prioritário? E temos que perceber entre aquilo que é necessário e aquilo que é acessório. Houve alguém, um especialista em finanças, que ele deu uma definição extraordinária de orçamento. E ele dizia assim sobre o orçamento. O orçamento é eu dizer ao meu dinheiro onde ir, em vez de lhe perguntar no final do mês onde é que ele foi. E é verdade. O orçamento sou eu a dizer ao meu dinheiro onde é que ele vai, em lugar de eu ficar no prejuízo de perguntar-me onde é que isto foi. Acabou o mês e antes de acabar o mês já acabou o dinheiro. Percebem? E portanto nós temos que perceber isso. E há uma relação enorme entre as dificuldades económicas e a tensão entre casais. Isso é verdade. Casa em que não há pão, pois é, todos ralham, ninguém tem razão. E portanto, nós até como cristãos deveríamos ser atentos a este fator, porque nós poderíamos muitas vezes limitar as tensões familiares se tivéssemos esta capacidade. Eu tinha inclusivamente um professor meu que dizia assim: vocês poupam. Passados 6 meses vocês fazem uma pequenina compra para vos compensar de tanto esforço. Que é bom. A seguir continuam a poupar. Passados 6 meses fazem outra pequenina compra para vos compensar do esforço. E façam a estratégia que conseguirem, mas realmente há que ter em conta este aspecto. E o outro aspecto também é este, da ordem e do cuidado pessoal. Nós não podemos gerir o que se passa no mundo. Não podemos gerir que venha uma pandemia, não podemos gerir que de repente venha uma crise energética em que os preços do petróleo disparam e a seguir os preços de todas as outras coisas. Não podemos gerir também as dificuldades pelas quais a sociedade passa e que nos afetam a todos. Não podemos. Mas imaginem isto tudo numa casa desarrumada. E há uma estatística muito interessante, portuguesa também, é que os portugueses que estabeleceram um estilo de vida, ou seja, uma monotonia de vida durante a pandemia, sobreviveram mais facilmente. Eles levantavam-se, lavavam-se, vestiam-se como se fossem sair, faziam o seu desporto, tinham sempre aquele tipo de vida, mantinham a coisa como se não tivessem a viver em pandemia. Eles conseguiram superar mais facilmente as circunstâncias que a própria pandemia criou. Ou seja, quando nós temos um hábito de vida, isso ajuda-nos a estruturar. E por isso é que eu vos disse, imaginem nós estarmos a sofrer problemas de todos os lados e de repente queremos sair e ao sairmos do quarto damos um pontapé no carro dos bombeiros do filho, que em lugar de estar arrumado, estava em frente ao nosso quarto. Ou seja, quando nós não temos as coisas bem organizadas em casa, o nosso próprio cérebro reage de maneira antagónica. E há um outro estudo muito interessante que foi feito durante esta pandemia e que ajudou os pais a perceberem uma coisa. Sabem que a relação entre as dependências nos adolescentes e o quarto onde eles vivem é de causa e efeito? Já entraram no quarto dos adolescentes. Mas o estudo diz isso mesmo. Se o quarto está arrumado, eles terão mais dificuldade em ser dependentes de qualquer outra coisa, seja de internet, seja de jogos, seja de dependências químicas ou de drogas. Pelo contrário, se na vida deles os pais não governam ou não os ajudam a ter uma vida estruturada e equilibrada, facilmente eles cairão nessas dependências. É um estudo interessante. E, portanto, a ordem e o cuidado pessoal ajudam-nos a estruturar a nossa mente para nós podermos sobreviver às crises familiares. E depois há uma disponibilidade emocional. Eu
como sabem, visito muitos lares. E eu sei quando visito um lar se estou a entrar no inverno, no outono, no verão ou na primavera. E vocês também sabem porque sentem. Tem um clima próprio. E não é preciso o problema das alterações climáticas para nós percebermos que aquilo tem um clima próprio. Há lares onde pode estar a chover cá fora, que lá dentro é sempre verão. E há lares onde pode estar a fazer um verão cá fora, que lá dentro é sempre inverno. Cada lar tem um clima emocional, um clima próprio. Somos nós que o fazemos. E o importante é se nós estamos disponíveis para emocionalmente perceber qual é o clima que nós trazemos ao nosso lar, qual é o ambiente do nosso lar. Eu certa vez fui chamado no dia 1 de janeiro, uma data bonita. Estava em casa com a minha esposa e fui chamado para ir acudir a um casal adventista que estavam em dificuldades. E lá fui eu com a minha esposa. E quando nós estávamos a entrar no prédio, a polícia estava cá fora e perguntaram-me: onde é que o senhor vai? Olha, eu vou ali àquele andar. O senhor vai entrar ali. Eu vou. É que nós também estamos para entrar ali. Mas aquilo está um bocado ruim, diziam-me eles. Voavam pratos, voavam panelas. Havia muitas coisas a voar naquele apartamento e ouvia-se do lado de fora o vendaval e o tornado que ia dentro daquele lado. E eu disse: bom, vamos tocar à campainha. E tocámos à campainha e anunciámos: é o pastor. E o vendaval parou para que nós pudéssemos entrar e lá fomos tentar apaziguar aquele vendaval, aquele tornado. E muitas vezes, sabem, as nossas famílias infelizmente são assim. E é bom que nós saibamos que o ouvido humano reage a determinados decibéis, sabem? Às vezes, nós somos todos saudáveis, não há ninguém que sofra de um problema de audição em casa, nós não precisamos falar aos berros. Nós podemos falar em decibéis bons para os nossos ouvidos. E também muitas vezes não precisamos de fazer montar a temperatura. Porque às vezes por natureza ela já pode ser grande demais. Logo, os nossos cérebros precisam de uma coisa que se chama o toque e o conforto. Nós fomos criados para requerer afeto e dar afeto. E desde pequeninos e até morrer que nós fazemos isso. Os psicólogos, mesmo os que não são cristãos, reconhecem isto. Eles até dizem, faz parte da evolução. Desde que nós nascemos até que nós morremos, nós vamos requerer afeto. E é verdade. Porque o bebê, onde é que ele se sente bem? É com a mãe. Quando ele nasce, ele precisa da mãe. E nós precisamos todos de afeto. Não podemos passar sem afeto. Ora, o amor é justamente o mecanismo de sobrevivência mais irresistível da espécie humana. E todos nós precisamos disso. Todos nós precisamos. Há uma coisa que há um senhor que ele é filósofo, chama-se Edmund Husserl. Edmund Husserl estabeleceu uma disciplina na filosofia que é a fenomenologia. E quando nós compreendemos bem o que é a fenomenologia, vou ver se vocês me entendem, se não saem daqui espavoridos, é assim, é a arte de eu estar aqui a falar convosco e estar-me a ver do lado de fora a falar convosco. Há uma técnica que é a arte de eu estar a falar convosco e estar a ver os efeitos dali. Ou seja, percebendo pelos vossos rostos e pela vossa reação, se aquilo que eu estou a dizer, vocês estão a absorver, vocês estão a concordar, como é que vocês estão? Essa arte chama-se époque. É uma palavra grega que significa abstrair-se de ver a cena por cima. As senhoras não, mas os homens. Quantos dos homens aqui é que vão no carro às vezes ouvir o relato de futebol?
Aos senhores também. Não há aqui pessoas que vejam o relato de futebol, sou eu. Eu às vezes ouço o relato de futebol. No carro, no rádio. Vocês já ouviram o rádio no relato de futebol? Aquilo é giro. Vai para ali. E aquilo é giro. Mas se vocês se habituarem a ver o relato de futebol na televisão e a ouvir a rádio, ainda é mais giro. Porque há um desfazamento. Há um desfazamento entre o que está a acontecer e o que a pessoa está a relatar. Porque o locutor de rádio tem que vos dar coisas que vocês não estão a ver. Tem que vos dar a emoção do estádio, aquilo que acontece, vocês não estão a ver. Portanto, vocês têm que ficar agarrados. Ora, muitas vezes nos nossos lares, nós poderíamos ter esta capacidade de ver isto como se fosse um relato de futebol. Ou seja, é isto que está a passar aqui. Está a ser perceptível como? E às vezes nós, nas nossas famílias e nos nossos lares, não temos a percepção de que nos nossos prédios as paredes não são assim tão grossas. Elas não são assim tão estanques ao som. E há aquilo que se passa nos outros lares. E às vezes nós estamos em casa e estamos a assistir a uma coisa que nós não gostaríamos de assistir. Nós estamos a presenciar sem querer qualquer coisa que nós não gostaríamos de presenciar. E até estamos a fazer a imagem do relato de futebol, porque não estamos a ver, mas estamos a presenciar. E, portanto, a disponibilidade emocional é nós, nos nossos lares, sermos capazes de perceber que tensões todos nós temos, mas podemos geri-las de maneira a que elas não extravasem. E, sobretudo, há este fator, que é um fator enorme. A espiritualidade é diretamente proporcional à resiliência. Se nós, nas nossas famílias, vivermos uma espiritualidade forte, nós somos capazes de superar várias coisas. Estamos fartos, eu estou farto de ver isto nos hospitais. Vejo isto constantemente nos hospitais. Os crentes têm mais capacidade. E crente não é apenas ser religioso. Sabem que hoje, por espiritualidade, basta uma pessoa acreditar em Deus sem ter nenhuma filiação religiosa. Ela pode superar o seu problema de saúde muito mais facilmente do que se não for religiosa, se não acreditar em nada. E isto é de tal maneira interessante que até mesmo num dos países que é mais alérgico à religiosidade, que é a França, tem inúmeros estudos científicos sobre este fenómeno que é o apoio espiritual em situações de crise de saúde, quase morte, ou situações de saúde grave. Todas as pessoas que têm uma ligação espiritual aceitam, por exemplo, muito mais facilmente o seu processo de morte, e todas aquelas que passam por doenças difíceis são capazes de se curar muito mais facilmente do que as outras que não conseguem. E um dos segredos elementares das nossas famílias é a espiritualidade. Se nós desenvolvermos uma relação de confiança com Deus nas nossas famílias, nós seremos capazes de passar mais facilmente pelas crises. Ou seja, meus queridos irmãos, as tempestades, nós não vamos ver quando é que elas aparecem. Elas aparecem. Elas aparecem. Sem querer, elas aparecem. É interessante porque esta palavra tempestade faz-me relembrar a história de Jó. Quando vocês chegam ao último capítulo de Jó, diz assim, nesse último capítulo: por fim, Deus falou a Jó. Na nossa tradução está num redemoinho, mas a palavra correta deveria ser numa tempestade. Deus falou a Jó na tempestade. Nós não podemos gerir as tempestades, não podemos dizer quando é que elas surgem ou quando é que elas vão embora. Elas aparecem, irmão, elas aparecem. E podemos acreditar numa coisa, a acreditar nas palavras de Jesus Cristo para os fins dos tempos, vamos ter muitas tempestades. A questão é, como é que famílias vamos gerir e vamos ultrapassar essa tempestade? Se os irmãos tomaram atenção a estes fatores, que são fatores bíblicos, eles podem nos ajudar a sabermos ultrapassar melhor essas tempestades.
Porque elas vão aparecer na nossa vida. Vão aparecer naturalmente pela nossa idade. Eu que preparo pessoas para o casamento e que giro situações de casamento, ao menos quando os casais estão comigo, aqueles que estão a ser preparados para o casamento, eu estou-lhes logo a dizer: aos 3 anos vais ter uma crise, aos 10 anos vais ter uma crise, aos 15 anos vais ter uma crise, aos 20 anos vais... Eles já sabem. Porque isto é cíclico. Estas são cíclicas. Tal como as crises financeiras na sociedade são cíclicas. As outras vão aparecer por acréscimo. Nós conseguiremos ultrapassá-las se tivermos estes elementos. Sermos capazes de gerir as nossas emoções, sermos capazes de ter uma linguagem que traduza os nossos afetos, sermos capazes de gerir as nossas finanças, termos também a capacidade de podermos ter uma mente estruturada e um lar estruturado, criar um ambiente saudável nos nossos lares e, sobretudo, viver uma espiritualidade forte. Nós formos capazes, nós vencemos. E já agora chamo-vos a atenção para o livro do Apocalipse. Na mensagem a cada igreja está sempre a dizer: àquele que vencer. É a promessa de Deus. Àquele que vencer. E nós podemos agarrar nessas promessas e perceber que a vitória sobre as crises depende das decisões que nós tomarmos. Que Deus nos ajude e que Deus nos guie para que em todas as crises pelas quais nós passarmos, utilizemos as ferramentas necessárias para podermos sair vitoriosos.